dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do sistema endócrino, da coordenação hormonal. Aula passada falamos das glândulas adrenais, também conhecidas como suprarrenais. E lembrem-se, como o próprio nome diz, ficam ao lado dos rins, na verdade, sobre os rins. E vimos também que essas glândulas, elas têm um formato de um pequeno chapeuzinho, uma boina, que recobre a parte superior dos rins. E vimos que, anatomicamente, ela tem duas áreas bem distintas. Duas áreas bem distintas, anatomicamente e fisiologicamente. Na aula passada, vimos essa parte central da glândula, a chamada medula adrenal, responsável pela produção e secreção daquelas catecolaminas importantes para a fuga ou luta. A adrenalina, também conhecida como epinefrina, e a noradrenalina. Também conhecida como norepinefrina. E vimos também que a ação desses dois hormônios auxilia o corpo no processo de fuga ou luta. Existem pequenas variações dependendo do órgão em cada um age, o tipo de receptor mais predominante para adrenalina e noradrenalina. Mas nós vimos, na verdade, a ação das duas, como um todo, no sistema de fuga ou luta, combinada com a ação do sistema nervoso, na ação adrenérgica. Bom, isso foi a aula passada. A aula de hoje vamos ver o córtex adrenal. Córtex, a periferia da adrenal. E o que essa periferia produz? Ela produz hormônios com composição e função bem diferentes das catecolaminas. Ele produz os corticosteroides. Ora, o que significa isso? Corticocórtex, esteroide. Esteroide é um hormônio derivado de um esterol muito importante para o seu corpo, o colesterol. O colesterol é um esterol porque é um álcool de cadeia fechada e esse colesterol, que muitas vezes é visto como vilão, na verdade ele é muito importante em doses adequadas para a formação de determinados lipídios de membrana, para a formação dos esteroides sexuais, testosterona, progesterona, estrógeno e os corticosteroides, os hormônios do córtex adrenal. E esses corticosteroides são divididos em dois tipos. Os glicocorticosteroides, na verdade, glicocorticosteroide, que é o cortisol. E o mineral corticosteroide. O mineral corticosteroide é aldosterona. E olha que interessante. Um hormônio controla um composto orgânico, um tipo de glicídio. O outro, um composto mineral. Nós vamos ver primeiro o controle do glicídio. O glicocorticosteroide. O cortisol. Ora, o que esse cortisol controla? Olha o nome. Em provas, em questões vestibulares, geralmente se encontra mais o cortisol. Esse palavrão, que parece medonho, te ajuda. É um esteroide produzido pelo córtex adrenal que controla
o nível de glicose no corpo. Vem daí esse glico. Na verdade, a glicose ela pode sofrer interferência da insulina, facilitando a saída da glicose do sangue para a célula, do glucagon, permitindo a quebra do glicogênio hepático, devolvendo glicose para o sangue, da adrenalina, promovendo a rápida glicogenólise hepática e jogando glicose rapidamente no sangue. Agora pensa, se você fica sem comer, jejum muito prolongado, está o glucagon atuando. Se você está sob situação de estresse, uma situação adrenérgica prolongada, você já vai caminhando para o mecanismo de estresse. O estresse alimentar, por uma fome prolongada, o estresse físico, por correr de um predador, correr atrás de uma presa, ou simulando isso numa atividade física. Quando você faz uma atividade física de correr, você está simulando uma corrida atrás de uma presa, corrida de um predador. Você correr atrás de alguém que está na sua frente, você querendo passá-lo, você simulando uma predação. Você correndo, tentando se manter à frente de alguém, é como se estivesse fugindo de um predador. E aí você simula uma situação de perigo, estimulando seu corpo a ação adrenérgica. Se a ação adrenérgica é prolongada, se a fome é prolongada, glicogênio hepático se esgota. E aí você vai entrando no mecanismo de estresse. E aí entra em ação esse hormônio. E é por isso que é conhecido como hormônio do estresse animal. Ora, esse hormônio do estresse não é que ele cause estresse, não é que ele te deixe estressado. Não, em situação de estresse, falta de alimento prolongado, estresse alimentar, atividade física intensa, prolongada demais, e você consome suas reservas. O estresse emocional, na verdade, é o animal se sentir em perigo constante. E aí esse hormônio vai atuando. E aí ele é chamado de hormônio de estresse não porque ele causa o problema do estresse, é porque ele garante a sobrevivência do animal em situação de estresse. E vai garantir como? O glucagon não levou ao esgotamento do glicogênio hepático? A adrenalina não levou ao esgotamento rápido do glicogênio hepático? Se esse animal não está conseguindo se alimentar e conseguir glicose, de onde é que ele vai conseguir glicose para manter a atividade? Ele vai conseguir glicose através de um processo chamado de gliconeogênese. Então, esse cortisol, ele estimula a gliconeogênese. E olha que nome bacana. Glicoglicose, neo nova, gênese, formação, geração. Geração de novas glicoses. Mas nós não somos fotossintetizantes. Então, como é que se gera glicose? A partir de um outro composto orgânico, mas não glicídico. E o principal precursor de glicose na gliconeogênese aparece na forma de aminoácidos. O que significa? Esse hormônio ele estimula a conversão de aminoácidos em glicose. E aí você consegue manter a glicemia estável mesmo em situações em que a busca do alimento não é adequada, não é possível. E por que manter a glicemia estável? Para que essa glicose seja disponível para o metabolismo celular, para a respiração celular. Agora, onde é que seu corpo vai conseguir esse aminoácido? Não é pela dieta, porque se fosse pela dieta, conseguiria a glicose. É no estoque de aminoácido? Não. Não existe reserva de aminoácidos no corpo. Os aminoácidos que existem no seu corpo, ou eles estão a caminho, ou estão a caminho de formar, ou estão formando proteínas. Proteínas que faz parte da estrutura da célula, como por exemplo, as proteínas dos músculos, da membrana celular. Proteínas que podem ter função contrátil, proteínas que podem ter função enzimática, proteínas de defesa, proteínas de transporte. O que significa que toda proteína que você tem no seu corpo, ela está exercendo alguma função. E aí, quando você promove gliconeogênese, você degrada suas proteínas
para obter aminoácidos. E esses aminoácidos serem consumidos para produzir glicose. E aí você falou, mas aí eu vou consumir a glicose, vou queimar, então estou queimando proteína. Pois é. Quando você faz uma atividade física inadequada, é o que os treinadores dizem que é levar à perda de massa magra. A massa magra é massa proteica. Então, por exemplo, se você fizer um exercício inadequado, ao invés de você ter uma hipertrofia, um crescimento do músculo, você vai ter perda de massa muscular. Se você não fizer uma atividade física adequada à dieta que você faz. Por quê? Porque você vai entrar no mecanismo de estresse, vai desencadear a ação do cortisol e vai levar ao consumo de massa proteica. Agora, esse cortisol, ele não só vai garantir a glicose para o corpo a partir da gliconeogênese, ele também vai disponibilizar uma outra reserva energética que você armazena no corpo. Uma reserva na forma de lipídio. E é por isso que você diz que ele estimula a lipólise. Lipólise, a quebra de lipídios, a decomposição de lipídios. Na verdade, a hidrólise de lipídios. E aí você pode pensar, mas se eu tinha lipídio armazenado e eu posso usá-lo como fonte energética, por que eu vou usar glicose, que depende da transformação de aminoácidos, que por sua vez depende da degradação de proteínas do meu corpo? Por quê? Lipídio, apesar de ser uma enorme fonte energética, ele é armazenado na forma de macromoléculas, insolúveis em água. Essas moléculas insolúveis são difíceis de serem transportadas. Ao chegarem à célula, ainda precisam ser hidrolisadas para serem metabolizadas, o que significa o consumo de lipídio é lento. A glicose é uma micromolécula solúvel em água de rápido metabolismo. E, além do mais, além da glicose chegar mais rápido e ser metabolizada mais rápido, existem células que não consomem lipídios. E aí, para nossa infelicidade, a principal célula que não é capaz de consumir lipídio é a célula nervosa. O que significa toda a capacidade de comando do seu corpo para conseguir se ver livre dessa situação de estresse depende da atividade neurológica. E a manutenção da atividade neurológica depende do fornecimento de glicose. E é por isso que nós dizemos que o sistema nervoso sobrevive à custa de glicose e aminoácidos, e não de lipídios. E é por isso que numa hipoglicemia severa, o indivíduo entra em coma, mesmo tendo gordura circulante. Os músculos vão continuar a funcionar, porque os músculos consomem lipídios. Células nervosas não. Bom, agora, existe um outro processo que o cortisol atua de forma interessante. Ele estimula a gliconeogênese, estimula a lipólise, mas, por outro lado, inibe o sistema imune. O sistema imune ou imunológico, que é o sistema de defesa. E é por isso que um animal que se mantém em estresse de maneira prolongada, ele adoece. Ele fica sujeito a infecções. Ele fica sujeito à ação de células estranhas que penetraram no corpo, como bactérias, como vírus. Ou melhor, vírus não são células, mas são partículas infectantes. Mas também fica sujeito a células que se tornaram estranhas no corpo, como, por exemplo, as células cancerígenas. Então, por exemplo, se o indivíduo tem uma predisposição à evolução de câncer, sob estresse, esse câncer evolui mais rápido. Se o indivíduo fica doente, sob estresse, a doença domina o corpo dele mais facilmente. E é por isso que, para lutar contra qualquer doença, o principal é ter um comportamento positivo, proativo, se alimentando bem, tentando manter o físico da melhor maneira possível, evitando excesso de preocupação. Então, por exemplo, nesse período de risco de infecção pelo coronavírus, o mais importante é se manter saudável. Evitar a preocupação excessiva e entrar no mecanismo de estresse emocional. Evitar comer de maneira descontrolada, então comer de maneira adequada,
manter a atividade física, manter a cabeça tranquila. Então, por exemplo, estudar é uma forma de você desviar essa preocupação excessiva com o coronavírus. Mas também, se você ficar preocupado demais com o estudo, você também entra no mecanismo de estresse. Então, nem 8 nem 80. Agora, você pode pensar, pô, mas o corpo joga contra si mesmo, produz um hormônio que inibe o sistema de defesa. Na verdade, essa inibição, até certo nível, ela é favorável. Como assim? Bom, vamos ver como é que funciona o controle dessa secreção. Controle da secreção de cortisol. Ora, quem comanda a produção desse cortisol? Todo o comando da produção de cortisol, em primeira instância, parte de uma pequena glândula que faz parte daquela enorme massa de neurônios que ficam dentro da sua caixa craniana. Lembra o nome disso? O encéfalo. Agora, o encéfalo tem vários órgãos e glândulas envolvidas na formação do encéfalo. Tem o cérebro e outros órgãos coordenadores que nós vamos ver depois. E tem uma pequena glândulazinha pendurada na parte inferior, chamada de hipófise. É a hipófise quem controla a secreção. E ela controla isso de que forma? Ela produz um hormônio que, através do sangue, chega às adrenais ou suprarrenais. Ao chegar às adrenais suprarrenais, esse hormônio estimula a adrenal. E que hormônio é esse? ACTH. Ora, um hormônio hipofisário que você usa as letras para nomeá-lo, que a sequência de letras é o nome original em inglês. Em português, você pode chamá-lo de hormônio adrenocorticotrófico. Nome grande, mas esclarecedor. Adrenal, corticocórtex, trófico no sentido de estimular. É o hormônio que estimula a tireoide. É o hormônio estimulante da tireoide. Tireoide não, das adrenais. Então, esse hormônio estimula as adrenais. E ao estimular as adrenais secretam o cortisol. E esse cortisol, por sua vez, através da corrente sanguínea, atua sobre a hipófise. E ao atuar sobre a hipófise, através daquele mecanismo de feedback negativo, ele garante o autocontrole e a manutenção de níveis de cortisol adequados. E ao longo do seu dia, o que a gente chama de ciclo circadiano, período de alerta, período de sono, a hipófise, durante a noite, ela secreta mais ACTH, estimulando do meio para o final da noite a ação do cortisol. E esse cortisol acaba de uma maneira não intensa, mas suave, promovendo essa inibição do sistema imune, estimulando o processo de lipólise. É claro, se você está dormindo, a lipólise vai ser suficiente para manter a sua atividade neuromuscular. E se você estava bem alimentado, você tem a sua reserva de glicogênio que vai sendo degradado lentamente para manter a atividade neurológica. Então, durante o sono, você vai ter lipólise, você vai ter uma suave inibição do sistema imunológico. E é por isso que dormir emagrece, desde que você não coma demais, é claro. Agora, essa leve inibição do sistema imune vai ser muito importante para compensar o período de alerta em que você se expôs muito a partículas estranhas ao corpo, hiperestimulando o sistema de defesa. Então, ao mesmo tempo que ao longo do dia você tem um estímulo, ao mesmo tempo não, mas de maneira intercalada, você tem um estímulo ao sistema de defesa,
A ação do cortisol durante a noite promove esse feedback, evitando a hiperatividade imunológica. E é por isso que uma pessoa saudável é uma pessoa que dorme direito. Dormir é importante. Para quê? Para promover a ação do cortisol, para equilibrar o seu sistema imunológico, para equilibrar o seu metabolismo de lipídios. Então, dormir é importante. Agora, interessante, como é que a hipófise reconhece esse período de claro e escuro? Na verdade, a hipófise está sob o comando de um órgão neuroendócrino que fica um pouquinho acima da hipófise, chamado de hipotálamo. Hipotálamo você chama de órgão neuroendócrino porque ele responde a estímulos neurais, mas também tem ação hormonal. Então, por exemplo, através de um caminho neural, o hipotálamo ele vai ser gerenciado no período de claro e escuro. Então, você acaba gerenciando a hipófise reconhecendo a variação de claro e escuro. E isso é uma função do sistema nervoso. E assim você gerencia e equilibra o corpo. Agora, numa situação de estresse, o que acontece? O hipotálamo também é responsável pela percepção do nível nutricional no corpo. Então, estresse alimentar interfere no hipotálamo. O estresse físico interfere, o estresse emocional. Tudo isso é um fator ativador do hipotálamo, estimulando a hipófise. E aí, se você tiver um hiperestímulo à hipófise, o nível de ACTH aumenta muito e você passa a ter um equilíbrio do cortisol em níveis elevados. Importante para manter o animal vivo durante o estresse, mas lembra, de maneira prolongada, muito ruim. Muito ruim devido à decomposição excessiva de proteínas estruturais, proteínas importantes para o corpo, devido à inibição do sistema imunológico de maneira prolongada. Então, é muito importante você evitar entrar nessa espiral de estresse. Então, por exemplo, mantendo uma alimentação adequada, respeitando os horários da alimentação. Na atividade física, fazer esporte é bom, mas em excesso nada é bom. Então, tem gente que exagera na atividade física, entra em estresse. Agora, o grande problema nosso, hoje em dia, é o estresse emocional. O estresse emocional, lembra que é quando o animal se percebe em situação de perigo. E aí, nós temos várias situações que nos levam ao mecanismo de estresse. Agora, como é que você resolve isso? Bom, tem duas formas. Ou você evita a situação que te leva ao estresse emocional. Então, por exemplo, se você convive num ambiente que te é muito agressivo, procure um outro ambiente, amizades que te perturbam, relacionamentos que são desagradáveis, isso pode levar ao estresse. Agora, lembra também que o valor que se dá às coisas depende muito de como você avalia a coisa. Então, às vezes, é a forma de você ler a situação que te leva ao desconforto. E aí, tem gente que consegue fazer essa releitura. Tem gente que precisa de um especialista, de um psicólogo, de um analista que ajuda também. Então, de uma forma ou de outra, buscando por contas próprias ou buscando auxílio, é importante que você evite entrar em estresse ou saia do mecanismo de estresse, porque invariavelmente isso não vai ser bom para a sua saúde. Bom, veja um conteúdo tranquilinho, molinho, né? Por hoje é só, até a próxima.